palavras, eu quero ler o livro de Ezequiel. Ezequiel 37. Se vocês quiserem acompanhar, eu espero. Enquanto isso, enquanto vocês procuram em Ezequiel 37, o versículo 3, a importância, né, das nossas palavras, né? A importância do poder da palavra. Quem já encontrou Ezequiel, né? Eu não sei porque eu quero falar em Jeremias. Jesus, misericórdia. Amém. Então vamos ler Ezequiel 37, do versículo 3 em diante, que diz assim. E me disse, né? Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, o Senhor disse a Ezequiel, né? Profetiza. Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, e eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito vivente, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Então, somente até aí. Vamos orar, amém? Senhor Jesus, em base à tua palavra, Senhor Deus, como já foi bem dito aqui através dos louvores que foram ministrados, Senhor, que eu venha diminuir, o teu Espírito venha crescer, Senhor, que o teu Espírito venha falar conosco, Pai, porque eu também estou aqui para te ouvir. Continua falando conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu sei, Senhor, que aqui estão pessoas que precisam, Senhor, desta palavra, como eu falei para o Senhor. Deus, independente que, como a tua palavra diz, que tenha 2 ou 3 reunidos no teu nome ali, tu te faz presente. Então, que esteja quem precisa ouvir, quem necessita dessa injeção de ânimo, de confiança, de esperança, de fé renovada no Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito continue pairando sobre nós, movendo entre nós e no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar para a glória de Jesus. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para a igreja. Qual o vale que você está passando hoje? O que você está passando, eu não sei, né? E às vezes a gente também não gosta muito de comentar com os outros o que a gente está passando, né? Mas eu creio muito na palavra de Deus que não foi à toa que o Senhor levantou 12 discípulos. E quando eu soube da situação que nós iríamos enfrentar, eu corri logo, lógico, né? Primeiro a Deus e corri para o meu pastor, que eu não sou boba. Meu pastor precisa de oração pela minha vida, pela vida da Brenda. Eu contei para ele mais ou menos o caso. Não sei se a igreja ficou sabendo. Mas, enfim. E eu falei essa semana com a irmã Poliana. E quando eu estava querendo passar para ela um louvor, que ela me pediu, né? Eu acabei me baralhando aqui, que ela falou bem assim, pode ser sobre Jacó, não. Abraão. Aí eu disse, então pode ser. E aí eu quis estudar sobre Abraão para trazer uma palavra sobre o que eu tenho vivido e lá em Abraão, mas o Senhor falou, volta para lá para Jeremias, porque essa palavra ele já tinha me dado antes. Ezequiel. É mesmo, pastor? Obrigada. Ezequiel. O Vale de Ossos Secos.
Eu estava passando por um... E aí tá, voltando aqui para a irmã, só para complementar, né? E aí eu estudei. E aí eu disse, Senhor, quando foi hoje à tarde, o Senhor disse bem assim, não, eu não te falei para te falar sobre isso, né? E aí eu estou aqui em obediência ao Senhor, porque eu disse para o Senhor, eu não sei qual foi a promessa que o Senhor te fez, Pastor Roberto, Poliana, eu sei que para mim, Ruth, lá na minha adolescência, ele me disse bem assim que ele nunca me abandonaria. Ele nunca deixaria a minha descendência e nem a minha casa mendigar o pão. E ainda que os meus olhos não vissem o que ele me prometeu, eu continuava dizendo, Senhor, eu me lembro da promessa que tu me fez um dia lá atrás. E voltando sobre a questão do louvor, né? Quando eu me sinto muito fragilizada, contra-atacada e me vejo meio que no mato sem cachorro, quando diz, né, sem saída. E às vezes existem momentos na vida que a gente não consegue levar palavras de oração ao Senhor. A gente não consegue expressar a nossa dor, não sei você. Se você consegue, amém. Parabéns para você, porque eu não consigo. Às vezes eu não consigo, eu só choro. E que bom que eu tenho um amigo que ele é o Espírito Santo de Deus, que ele leva com gemido inexprimível ao Senhor, né? As minhas dores, as minhas petições, as minhas orações. E eu sempre, quando eu não consigo orar, eu vou orar através dos louvores. Os irmãos já sabem dos meus testemunhos de louvores e esse é mais um deles, para a glória de Deus. Amém? E o Senhor falou para Ezequiel aqui, para não ficar só nas minhas palavras. O Ezequiel estava no Vale de Ossos Secos, né? Viu os ossos secos e para ele, era impossível que, até os meus olhos, né? Que aqueles ossos viessem a ter vidas novamente, né? Mas o Senhor falou para... Como é que o Senhor falou para Ezequiel? Ele falou assim, ó. E disse, filho do homem, profetiza. Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Primeiro ele fez uma pergunta. Então, para vocês entenderem o que eu vou falar sobre Ezequiel e o meu testemunho, eu perguntei do Senhor, Senhor, será que meu neto vai sobreviver? A minha filha, com 4 meses, teve um deslocamento de placenta. E ela não tinha estrutura para fazer uma cirurgia para fazer para segurar, né? E foi quando eu falei para o pastor, eu disse, esse momento eu preciso ir para lá. E para quem não sabe, nada acontece sem um propósito. Antes de acontecer toda essa situação, a minha filha estava passando por uma guerra lá dentro da casa dela. E ela me autorizou a falar, tá? Eu tô falando, tô dando testemunho porque antes eu falei com ela, né? Não vou entrar em detalhes, mas assim, a minha filha estava muito cheia de ódio, de mágoa, estava desacreditada em Deus, na vida. E quando aconteceu isso, ela soube que ela estava grávida, ela disse, mamãe, eu não sei nem se eu tenho amor ainda por esse bebê. Ela falou. Porque até então, para ela, a prioridade dela era o trabalho dela. O trabalho dela, o trabalho dela. E ela não queria aceitar a ajuda de ninguém. Eu não sei se você alguma vez já se viu nessa situação de achar que nós somos autossuficientes, que o que nós fazemos por nós é o que basta e a gente quer sempre estar numa posição de poder ajudar alguém, de fazer por alguém, mas não quer receber a ajuda de alguém. Às vezes a gente não quer ter a humildade de dizer, pastor, estou passando por uma situação bem difícil e eu preciso da sua ajuda. O orgulho fala mais alto, né? Eu não sei se a igreja já passou por isso, se os irmãos já passaram por isso. Eu sei que eu já passei por isso, então eu pude ir testificar do que Deus fez na minha vida lá na casa da minha filha.
Porque eu tenho dito também para Deus que não importa, não adianta eu falar de Jesus para as pessoas que eu não conheço. Porque é muito fácil. Elas não sabem do teu caráter, elas não sabem da tua postura, elas não sabem de fato de como é o teu, né? O que Deus tem feito de fato na tua vida. Porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você vive. Né? O que você vive, ele traz vida. Né? Ele traz vida o que você vive. Principalmente quando é vida de Deus. Quando vem de Deus para a tua vida. E eu costumo dizer que as bênçãos que nós recebemos do Senhor, elas não são para ser entulhadas. Elas são para ser partilhadas, para que a nossa fé elas sejam vivificadas, sejam fortalecidas no Senhor. Para que a igreja de hoje consiga entender que o mesmo Deus que operava antes, ele continua operando hoje. Ele não mudou, quem mudou fomos nós. Nós que mudamos, o Senhor ele continua sendo o mesmo. É o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que sara, é o mesmo Deus que ressuscita. Ele é o mesmo Deus que traz esperança onde você não vê mais esperança alguma. Assim como Ezequiel, né, estava olhando para esses ossos, esse vale de ossos secos, e o Senhor falou para ele, profetiza, Ezequiel. Profetiza ao homem. E lá, quando eu estava lá na casa da Brenda, o Senhor falou para mim, Ruth, profetiza. E tu sabe, irmão, quando tu olha para o problema e tu esquece de olhar para quem traz a solução do problema, eu acho que você não entendeu. Sabe quando você foca no problema, como Ezequiel olhou primeiro para os ossos, né? Aí o Senhor disse bem assim, porventura tu acredita que esses ossos podem voltar a ter vida novamente, Ezequiel? Né? Se tu acredita, então profetiza. Profetiza, Ezequiel. Levanta-te, põe-te de pé. E olha que se pôr de pé, às vezes não é estar de fato aqui, ó, de pé plantado sobre os pés, como a gente diz, né? Às vezes você está prostrado, porque o meu corpo não aguentava. Quem sabe das limitações que eu passo, tinha noites que eu não conseguia sentar, tinha dias que eu não conseguia sentar. Mas eu estava clamando ao Senhor. Senhor, a tua palavra diz. E Ezequiel, parece ser impossível. Parece ser impossível, mas se tu disse que vai acontecer, vai acontecer. Senhor, eu não estou vendo, mas a tua palavra diz que se eu crer, se eu confessar com a minha boca, se eu ligar no céu, a tua palavra diz que se em oração eu pedir, confessar ao Senhor e ligar, será ligado na terra, será ligado no céu. Eu sempre dizia, meu pastor nem sabe, mas ele vai saber hoje. Eu sempre dizia ao meu pastor Roberto está orando por mim. Eu não sabia se mais alguém estava orando por mim. Mas ele me deu a palavra dele que ele estaria orando por mim. E a tua palavra diz, Senhor, que quando a nossa oração ela é unificada aqui na terra, ela também é unificada no céu. E começamos um processo de praticamente viver mais na maternidade do que em casa. E eu dizia, Senhor, eu não consigo ver, mas ainda há uma esperança dentro de mim. Há uma esperança dentro de mim que, para quem não sabe, a minha filha Brenda, né, ela não queria ser mãe de jeito nenhum. Ela não queria ser mãe. Ela dizia que ela não queria casar. E eu sempre dizia para ela, mas minha filha, os teus planos são um. O do Senhor para a tua vida é outro. Então eu vou preferir continuar crendo nos planos que o Senhor tem para a tua vida. Porque não precisa dizer aqui, mas quem sabe
a vida que a Brenda já viveu outrora, né? Então, já é um grande milagre de Deus. A minha filha ter uma família, sabe? Ter um esposo, sabe? Ter uma casa e trabalhar. Mas ela dizia muito que ela não queria ser mãe. E quando esse bebê começou a crescer no ventre dela, né? Chegou o 5º mês que o médico disse que ele tinha o rim dele dilatado, os 2 rins dilatados, né? E que provavelmente ele poderia passar por uma cirurgia, né, se continuasse dilatando. E eu dizia de novo, Senhor, eu não estou vendo, porque cada ultrassom que a gente ia fazer estava crescendo 1 milímetro, né? Centímetro, né? É centímetros. Não, é milímetro. E estava crescendo. E crescendo, eu disse, não. A tua palavra disse, Senhor, que por mais que meus olhos não vejam, mas se eu crer, o Senhor fará o milagre. E eu dizia para a Brenda, Brenda, eu não posso crer sozinha. Tu tem que crer comigo, irmã. Me ajuda. Me ajuda que eu estou me sentindo só. Eu disse, eu preciso que tu me ajude em fé para que a gente possa vencer essa batalha. Como a minha pastora falou aqui, eu passei por tantas e tantas crucificações e apontamento, né? Porque as pessoas diziam assim, mas rapaz, tu tá tanto pra casa da tua filha, demora muito que teu marido vai embora, vai te deixar. E eu falei pro Anderson, amor, tu sabe que eu tô lá pela nossa filha. Ele disse, não liga pro que os outros dizem. Eu disse, amor, sei que eu tô lá por um propósito, eu não sei qual o propósito, porque às vezes dá vontade de fugir e voltar para minha casa, pro meu conchego, pro meu sossego, sabe? Sabe, para nossa zona de conforto, que a gente não quer sair dela, né? E lá eu estava numa terra estranha, porque em cima onde eu estava a casa da minha filha, mas embaixo são outras famílias que moram lá. E eu disse para o Anderson que eu fui para lá com o propósito de falar de Jesus. Eu disse, na verdade, eu não vim com o propósito de falar de Jesus, porque falar de Jesus, sobre Jesus, até um bêbado, um drogado, qualquer pessoa pode falar de Jesus. Vocês concordam comigo? Mas viver Jesus é diferente. Porque viver Jesus faz você mortificar a tua carne. Faz você morder a tua língua. Viver Jesus faz você botar a mão para trás quando você quer dar-lhe um cascudo em alguém. Sabe? Viver Jesus não é fácil, mas vale a pena. Sabe? Eu posso dizer que vale a pena. Porque realmente não tem sido fácil mortificar a minha carne. Para quem me conhece quando eu não tinha Jesus na minha vida, que queria resolver as coisas na força do meu braço, sabe, na gritaria, e achando que ia ser do meu jeito, como o Senhor me parou lá na maternidade. Quando eu cheguei na maternidade, eu disse, eu vou entrar aqui dentro porque eu conheço várias pessoas, eu tenho influência, não sei o quê. O Senhor disse, ei, irmã, porque eu falo assim para as pessoas, ele disse, ei, filha, para aí. Se eu não for na tua frente, não vai acontecer nada. Tu vai falar, tu ainda vai sair daqui é preso. Eu baixei meu nariz empinado e voltei para trás e eu falei para a Brenda, eu disse, Brenda, eu estou fazendo errado. Eu não tenho deixado o Senhor resolver por mim. Na verdade, eu não estava deixando o Senhor me direcionar. Por que eu li a passagem de Ezequiel? Porque o Ezequiel, quando ele estava diante daquela situação difícil, né? Ele parou e ele ouviu o Senhor. Ele ouviu e ele colocou em prática.
Antes de eu ouvir, colocar em prática, de perguntar a verdade, eu saí na minha, sabe? Sabe aquele impulso de mãe que acha que pode fazer tudo? Que acha que pode virar o mundo todo e resolver as coisas para os seus filhos para não deixar... Se o pai ou a mãe não puder deixar o seu filho cair e se ralar, ele não deixa, certo? Ou será que é só eu que penso assim? Se o pai e uma mãe... para um pai e uma mãe, ele não quer ver um filho chorar de fome, ele não quer ver um filho chorar de decepção, ele não quer ver um filho chorar sendo frustrado. Mas tudo isso faz parte do propósito, de um processo. Porque quando foi na nossa vez de nós sermos gerados esse homem e mulher, né, de uma índole melhor e de um caráter desenvolvido pelo Senhor, nós tivemos que passar por isso. E às vezes a gente não quer deixar que nossos filhos passem por isso. Então eu comecei a me ver desse jeito. Eu disse, Senhor, eu estou achando que eu posso levar o mundo nos peitos. E não deixar que nada aconteça com a Brenda e com o Arthur. Mas só que aí eu peguei, voltei para casa, chorei. Eu disse, Senhor, eu reconheço que eu não consigo fazer nada. Se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. Se o Senhor não quiser, a gente não vai dar mais nenhum passo daqui. E Deus é tão maravilhoso que a Brenda precisava tomar uma medicação. O nome dessa medicação é Regênesis. 200 e alguns, 80 e alguns centavos. E eu achava, Jesus, a gente também não vai dar conta. Mas toda vez que eu corria para Jesus, Jesus dizia bem assim para mim, né? Acalma o seu coração. E aí eu fiquei orando um louvor da irmã que fala bem assim, ó. O Deus de obras completas vai fazer tudo na hora certa. E toda vez que eu ia questionar, eu me lembrava só desse refrão. O Deus de obras completas vai fazer tudo na hora certa. E eu fiquei pensando, por quê? Que a gente quer ver na nossa hora, né? Aí o Deus de obras completas. Aí, mas ele continua dizendo, vai fazer tudo na hora. É na minha hora? Não. Ele diz que o Deus de obras completas vai fazer tudo na hora certa. Só que a hora de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é a nossa hora. Vocês concordam? É verdade. E foi bem assim que aconteceu também. O Arthur queria nascer desde os 4 meses. O irmão parou, passou 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Quando foi 3 dias para ele completar 8 meses, o irmão disse, eu não quero mais ficar aqui, não. E eu vim para casa, que era a festa de escola do Paulo, eu vim para casa. Eu disse, eu preciso estar lá em casa com meu marido, com meu filho, porque eu estava muito sobrecarregada já. Meu Deus do céu, não aguento mais. Com 2h30 depois, a Brenda me ligou. Mamãe, os médicos me colocaram no oxigênio. O Arthur está em sofrimento, estava com o batimento do coração dele 174, 188 e assim ia. O irmãozinho estava para infartar dentro da barriga da mãe dele. Aí eu lembrei de novo do louvor. Senhor, tu és o Deus de obra completa, Jesus. Eu já tenho vivido esse milagre. Porque os nossos olhos já era para o Arthur nem estar mais aqui. Então, se ele chegou até aqui, Senhor, completa a boa obra que o Senhor começou. Eu sei que o Senhor trouxe o Arthur com um propósito. O Arthur, ele veio com um propósito de unir vidas. De quebrar orgulhos, de sarar feridas, sabe? Arthur veio com um propósito de Deus, de restaurar uma família, um lar, sabe? E para a glória de Deus, no dia que nós pegamos um carro e nós estávamos indo para a maternidade, um irmão, eu nunca vou esquecer, o nome dele é Eli. Ele falou, que ele queria falar diretamente com Brenda. Naquele dia ele queria falar diretamente com Brenda. Não com Ruth, porque
O que Ruth tinha vivido da parte de Deus era o propósito dela e de Deus na vida dela, que era na minha vida, no caso, né? Mas aquele momento era especial do Senhor falar com a Brenda. E o Senhor começou a falar com a Brenda dentro do carro. A gente indo para a maternidade. Vocês lembram na outra hora que eu falei que a Brenda estava com o coração endurecido, não creia mais na palavra de Deus, não achava mais que Deus. Achava até que Deus. Ela falou, mãe, parece que Deus não está mais nem aí para mim. Eu falei para ela, filha, se Deus não tivesse nem aí para você, você não estava mais viva. Você não estava mais aqui. E esse irmão, o Eli, ele contou praticamente o resumo da vida da Brenda. Tudo que eu falei para vocês aqui, o propósito que Arthur veio no meio da família do meu genro, né? Para unir famílias, quebrar orgulhos e inimizades e porfias. E Deus ele sabe exatamente como trabalhar na vida do ser humano. Exatamente. Além de ser lindo, a gente ter um bebê, além de ser, assim, lógico, preocupante, trabalhoso, ter um bebê dentro de casa, mas ao mesmo tempo é muito lindo. E quando você está realmente assim, em sintonia com Deus, você observa Deus falar contigo. E cada coisa que para os outros é tão bobo, sabe? Mas que marca tanto a tua vida, como Deus tem marcado a minha vida e tem marcado a vida da Brenda. O meu genro tinha uma história de falta de perdão com o pai dele. E nesse processo de eu estar lá, eu sempre conversava com ele sobre a minha trajetória de vida. Eu disse, não foi fácil eu chegar até aqui. Mas uma das coisas que eu tive que aprender e que não foi fácil exercitar e pôr prática foi o perdão. Aí ela falou, a mãe do meu genro, mas por que eu contei mais ou menos a minha história? E o meu genro ouviu. E 2 dias depois, a minha filha falou, mãe, ele não falou nada para mim, mas ela falou, mãe, o Ademir falou que ele precisa aprender como é que ele perdoa o pai dele. Para vocês parece não ter nenhum significado, sabe? Mas para mim tem uma força tão grande de poder estar no lugar e saber que tu não estava lá à toa, sabe? Que tu deixou Jesus agir através da tua vida, mesmo que tu tivesse que renunciar a várias coisas aqui atrás, sabe? E é bom também ver, não só o Arthur ter nascido com saúde, com a glória de Deus, mas aquela família unida, sabe? É bom você estar no lugar onde você chegou e você não via paz, era todo tempo guerra, contenda e tal, e você vê paz, sabe? Você vê as pessoas agora tentando falar com mais mansidão e é até engraçado, porque de tanto eu falar de Jesus lá, pastor, que o pai do meu genro, ele todo final de semana ele põe música, né? Lá atrás para ouvir. E aí ele toma a cervejinha dele, né? Ele gosta, é isso que ele gosta de fazer. É a vida dele, cada um vive o que gosta de viver, né? Eu gosto de viver Jesus. Mas como eu ficava lá em cima todo tempo ouvindo louvor, quando foi um dia ele estava lá ouvindo as músicas, né? E a gente voltou na maternidade. Um desses processos que a gente voltou na maternidade, o seu Ademir estava calibrado, como diz o caboclo, ouvindo louvor. Sabe? Aí o meu genro falou bem assim, o papai não sabe o que ele quer. Eu disse, meu filho, é assim que começa. É assim que Jesus começa a entrar e fazer morada. Então não critica o irmão. Vai orar pela vida dele também, né? E ele orando, a minha vida é do mestre. E aí eu gritava de lá, glória a Deus. O meu louvor. E assim foi. E quando eu menos espero, sabe? Eles estão lá botando o louvorzinho. Abaixa o som dele quando eu estou ouvindo o louvor. Porque uma coisa é a gente estar na nossa casa, né? Aí eu dizia para minha filha lá em casa eu gosto de ouvir o louvor.
os vizinhos ouvir também. Eles se converteram tudo junto comigo. Quando eles põem música, eles querem me afrontar, eu fico lá, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Às vezes fica aquelas batidas na nossa cabeça que tu não sabe nem misericórdia, Jesus. E tanto que o irmão está repetindo a música, repetindo. Eu digo, porra, eu vou comprar uma caixa de som também. Jesus me dá condição. Comprei uma caixa de som em várias 50 parcelas, né? E quando eu coloco meu louvor lá também é assim, logo. Sabe? Eu digo, vamos louvar o Senhor hoje, mano. Só falta comprar um microfone agora. Fazer logo um culto, sabe? Então, para não ficar só nas minhas palavras, né, e terminar aqui para o pastor falar, eu quero dizer que eu quero aqui, neste lugar, dizer para você que está aqui, para você que vai me assistir, que o mesmo Deus de antes, dos nossos antepassados, o Deus que operava maravilhas, que você dizia, o Deus que operava maravilhas, não, ele continua operando maravilhas hoje também. O mesmo Deus que ele curava, ele continua curando hoje também. Eu sou um milagre de Deus por estar aqui. Eu ando porque o Senhor me põe de pé, porque se eu fosse depender do meu corpo físico, eu não levantava mais nem da cama. Mas o Senhor, ele continua fazendo. Mas o que ele precisa que nós façamos? Além de crer, além de confiar na palavra dele, ele precisa que nós profetizemos. Profetiza. Senhor, a minha casa está faltando comida da despensa. Senhor, tu és o meu provedor. Tu disseste, Pai, que tu não iria deixar faltar. Tu é dizimista? Faz prova com Deus, né, pastor? Faça prova com Deus, ele não deixa de fato faltar. Amém? O Deus que ele liberta, como ele libertou a minha vida também, sabe? E libertou a vida das minhas filhas. E hoje, quando eu disse que eu ia testificar da bondade de Deus, que Deus tem feito na minha vida, Satanás, ele nunca quer ficar calado. Ele nunca fica calado, ele sempre quer nos envergonhar, né? O meu filho, porque a boa obra do Senhor ainda não completou na vida dele, mas há de completar e está chegando esse momento, eu creio em nome de Jesus. Ele falou bem assim, a senhora não vai falar da minha vida lá na igreja não, né? Eu disse, ainda não, meu irmão. Porque a boa obra que o Senhor começou na tua vida, ele há de completar. E quando ele completar, eu vou testificar das maravilhas que o Senhor vai fazer. E o irmão, ó. E é assim que tem que ser, irmão. Às vezes, ele mesmo, esse meu mesmo filho, diz assim, não dá para conversar com a senhora, porque tudo a senhora quer falar de Bíblia. Tudo a senhora quer falar de Bíblia. Eu digo, meu irmão, se tu não quer na Bíblia, se tu não quer em Deus, o problema é seu. Eu já fiz a minha parte de lhe ensinar, né? Mas é isso. Eu estou feliz se eu pudesse dançar, pular, eu faria. Mas eu sei que o nosso momento aqui, o nosso tempo aqui, ele é curto, ele é limitado, mas eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus, e gostaria de lhe fazer um desafio. Sim. Começando por você, Paulo William. Você quer viver um milagre na sua vida? Feche os seus olhos. Se conecte com Deus. Nós vamos cantar um louvor. E que a letra desse louvor não seja apenas somente a letra de um louvor. Mas que ela seja a tua oração ao Senhor. E qual é o teu vale? Mentaliza, ora, fecha os teus olhos e pensa, qual é o vale que você está passando hoje? Eu estava morrendo de medo de perder a minha filha para a morte. Morrendo de medo de perder o meu neto. Mas eu clamei ao Senhor. No meio do meu vale. De medo, de angústia. Sabe? E eu não sei qual o vale que você está passando hoje. Eu não sei qual é a bênção que você está esperando do Senhor. Eu não sei qual é o seu deserto. Mas eu sei
que existe um Deus, que ele caminha com os seus em meio ao deserto. Ele abre o mar, e se o mar não se abrir, ele faz você passar por cima. E isso ele só faz para aqueles que nele crê. É só para os que nele crê. Se você crê, você vai viver. O extraordinário de Deus é nessa terra. No meio da tua casa, no meio da tua família, no meio das tuas parentelas. E que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, através da vida dos nossos filhos, através da vida dos meus netos. Eu não sei o que você tem a profetizar, mas eu profetizo que eu viverei grandes coisas. Grandes coisas ainda eu viverei, eu e a minha casa viveremos, em nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus será glorificado pela minha vida enquanto eu estiver nessa terra. Em nome de Jesus.